manhã foi provando aos pais que eles podem soltar o berço. E agora à noite, para encerrar esta série de 3, eu quero falar sobre a mão que nunca solta o berço. Domingo passado pela manhã foi sobre a necessidade dos pais um dia soltarem o berço dos filhos. Hoje foi sobre como os filhos podem mostrar aos pais que podem soltar o berço. Mas agora eu quero falar sobre aquela mão que nunca solta, o pai que nunca deixa. O texto está em Isaías 41, de 8 até 13. A mão que nunca solta o berço. Por favor, queiram colocar-se em pé para ouvir a leitura do texto em Isaías 41, 8 a 13. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Queiram sentar-se, por favor. É evidente que esta questão de soltar o berço, como eu disse, é metafórica, já que vivemos no país das metáforas. Um galalau de 15 anos não dorme em berço. E quando falamos de Deus com a mão que nunca solta o berço, o que quero falar é na sua figura de cuidado, como Deus cuida dos que são seus. Vimos na experiência de Joquebed, tendo que soltar o berço em que Moisés, o bebê de 3 meses, estava, a mão que solta o berço. Vimos hoje na figura de Daniel, aquele que é arrancado do berço, é criado sem o berço e mostra o seu valor. E agora à noite eu quero falar de uma mão que não solta, que segura, que cuida, e que trata sempre os seus filhos com todo carinho. No texto que eu li, esta ideia da mão que segura aparece 2 vezes. A primeira no versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Depois, no versículo 13, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Quem segura uma criança, não segura com a mão direita na mão direita. Vai segurar com a direita na esquerda. Isso é óbvio. Mas aqui Deus diz que ele segura com a mão direita e segura pela mão direita. É preciso entender a figura. A mão direita para os orientais era a mão especial. Tanto que quando Raquel estava morrendo, desgostosa, amargurada, colocou no seu filho o nome de Benoni, filho da dor de mim, filho da minha dor. Jacó
sabendo que o menino seria o seu consolo na velhice, mudou o seu nome de Benoni para Benjamim, filho da mão direita de mim, filho da minha mão direita. A mão direita era a mão da utilização, era a mão especial. Quando Deus diz que ele segura com a mão direita na mão direita, está falando de um cuidado todo especial que ele tem pelos que são seus. O texto nos ajuda muito, porque a visão de Deus que muitas pessoas têm é uma visão muito etérea. Deus é um conceito, é um nome abstrato, é alguém de quem elas ouvem falar, mas isto não entra na sua experiência. Muitas vezes é apenas uma interjeição de exclamação: oh meu Deus! Mas ver Deus como alguém pessoal, como alguém que partilha da sua experiência, que pode mudar a vida e que cuida, nem sempre é algo que as pessoas têm consciência disto. É lamentável que para muitas pessoas Deus seja algo tão distante. É distante por causa delas, que se posicionam distantemente dele. Mas Deus se mostra na Bíblia como aquele que está perto. Paulo disse isso em Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Em outro lugar, se diz também que o Senhor está perto de todos os que o invocam. Mas o texto fala desta mão, a mão que segura, a mão direita que segura a mão direita, o Deus que cuida, o Deus que sempre está perto. Vamos fazer 3 perguntas ao nosso texto para compreender essa questão da mão que segura o berço. Esta é a primeira. Por quê? Ele dá as razões. Porque eu escolhi. Versículo 8. Eu os tirei dos confins da terra. De seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi. Eu escolhi. A ideia reaparece no versículo 9. Perdão, eu li o versículo 9, a ideia está também no versículo 8. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi. Versículo 8, eu escolhi. Versículo 9, eu escolhi. Tudo bem. E daí? O texto hebraico traz o verbo, é ahav. Ahav é o verbo para o amor que escolhe. Não é o amor que tem estalo, o impulso, mas é o amor eletivo, o amor que seleciona. É o amor que procura e diz: é este que eu quero. É este o verbo que embasa no Antigo Testamento a doutrina da eleição, o Deus que escolhe o seu povo. Mas interessante, este era o verbo usado para escolher uma pessoa para partilhar a vida com ela. Era o verbo usado no hebraico comum, popular, para o ato de se enamorar de alguém. Quando Cláudio se enamorou da Cristina, foi ahav. Ele escolheu a Cristina. Escolheu bem. A Cristina nem tanto, mas ele foi vivo. Mas este é o ato de escolher. É o ato de enamorar-se de uma pessoa. De dizer para ela: é você que eu quero. É com você que eu vou partilhar a vida. Isto é muito bonito, o fato deste verbo ser usado para o ato de Deus escolher o seu povo. O Deus da Bíblia não é um Deus apático, não é um Deus insensível, tampouco é um Deus distante. É o Deus enamorado da raça humana. Já mencionei a grande diferença, quando houve o choque dessas duas culturas, isto se mostrou, da cultura hebraica com a cultura grega. Entre os gregos, no momento de seu encontro com os hebreus, sua cultura dominava o mundo, embora o poder principal fosse Roma. Mas para os gregos as divindades eram absolutamente insensíveis, impessoais. Para os gregos, sentir alguma coisa a respeito de alguém era ser influenciado por este alguém. E ser influenciado era ser inferior a este alguém. As divindades gregas eram apáticas. Assim é que os deuses do Olimpo eram absolutamente imorais, insensíveis, e só entravam na história para se divertir às custas da raça humana. O Deus da Bíblia não é insensível e não se diverte às custas da raça humana.
Ele é o Deus que se enamora da raça humana. Aqui ele está dizendo para Israel que o escolhera, um caso específico. E alguém poderá dizer, bem, isto se aplica a Israel. Neste sentido, sim. Neste texto, sim. Mas este amor de Deus é por toda a raça humana. No Novo Testamento, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, lê-se isto em Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus não é para uma elite, para um punhado de pessoas boas, muito religiosas, que pertencem a um segmento especial. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. O coração de Deus bate por toda a raça humana. Deus não faz acepção de pessoas. Um dos sermões mais bonitos do século passado foi pregado por Billy Graham no Congresso de Lausanne, na Suíça. Ali estavam pastores, evangelistas e professores de teologia do mundo inteiro. 10.000 escolhidos. Billy Graham pregou o sermão inaugural daquele congresso. E o título do seu sermão foi: Por que Lausanne? Por que aquele congresso? E ele encerrou com estas palavras: porque o coração de Deus bate por todo o mundo. Eu escolhi. A graça de Deus é para todos, porque Deus é o Deus enamorado de toda a raça humana. Eu li o texto de Tito. Voltem atrás comigo à primeira carta de Paulo a Timóteo. Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo 2:4. Leio do 2:3 para se completar o pensamento. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque Deus não solta. Porque Deus segura e não larga a mão. Porque Ele é o Deus enamorado da raça humana. Porque Ele deseja todos salvos. Porque a sua graça é para todos. Porque o seu coração é por todos. Porque Ele ama e porque tem prazer na companhia humana. Um dos livros mais extraordinários que li foi escrito por um rabino, Kirchner. É um livro que ele escreveu no ano que completou 50 anos. Um comentário de Eclesiastes. Eu li o livro quando eu completei 50 anos também. E no livro, em que comenta o livro de Eclesiastes, o rabino diz que Deus é um Deus solitário, porque não há ninguém igual a Ele. Eu disse, coitada do rabino. Ele foi preso dentro do seu esquema religioso. O seu Deus é solitário. Não tem ninguém. Eu me lembrei da oração de Jesus. Agora, pois, ó Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Deus cristão não é solitário. O Deus cristão é triuno. O Deus cristão tem a companhia desde a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham a sua companhia. O Deus cristão não é um ser errático, isolado, é perfeito, é completo. Não precisa de ninguém, mas não é solitário, porque tem a sua própria companhia, e não é solitário, porque ele partilha a sua graça, partilha o seu amor com os homens. É o Deus que deseja fazer parte da nossa experiência, é o Deus que deseja caminhar conosco. Porque Deus tem a mão que não solta, porque eu escolhi, porque Ele ama, porque Ele é enamorado da raça humana, porque Ele quer a nossa companhia. Segunda pergunta, o que fazer? Diante da mão que segura e não solta, o que fazer? Como é que nós nos sentimos? Eu me lembro quando o Beni aprendeu a contar, morávamos em São Paulo. Estávamos atravessando a Avenida São João. Era um movimento enorme. E naquele movimento, eu segurando a mão dele, atravessando a Avenida São João, e ele sacudindo a mão na direção de um prédio.
Aí, quando chegamos do outro lado, ele disse: aquele prédio tem tantos andares. Enquanto eu estava preocupado com o trânsito na Avenida São João, ele estava seguro. O pai estava segurando na mão dele. Agora ele não precisa disso. Eu preciso de um guarda-costas daquele tamanho e volume para me ajudar. Mas e a segurança? Meu pai está me segurando. Meu pai me tomou pela mão. Eu sei que meu pai está cuidando de mim. Eu não preciso ter medo. O que fazer? Não ter medo. Esta é a primeira resposta. Ela aparece aqui no versículo 10. Veja só o que o próprio Deus diz. Não tema, eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Não tema e não tenha medo. Não tema, eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Deus volta a dizer isto no versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. O que fazer? Não temer. A certeza da salvação produz esta segurança. Essa é uma das nossas doutrinas mais caras, mais preciosas. A salvação é eterna. Ah, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Você não é o sujeito da salvação. Você é o objeto direto. Deus é o sujeito da salvação. A salvação não repousa sobre o que somos ou sobre o que fazemos. Ela repousa sobre Deus, sobre os atos de Deus. É Ele que é o Senhor. É Ele que segura. E este é um ato de descanso. É tão bonita a palavra do apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. É muito fácil dizer isso quando se está com carteira recheada, bolso cheio, conta bancária estourando, ou quando se está num ambiente com ar-condicionado. Ele disse isso na prisão, quando a sua sentença de execução já havia saído. Segundo os estudiosos, 2 meses após ter ele escrito esta carta, ele foi decapitado. Eis aqui um homem que está com a sentença de morte pairando sobre si e diz: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para me guardar até o dia final. Foi o que o salmista expressou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Alguém vai dizer: mas um momento, isso aí, se eu estou entendendo bem, Deus está dizendo para o povo cativo. Por que é que o povo está ali? O povo está ali porque em um momento soltou-se da mão de Deus, porque foi rebelde. Mas o salvo verdadeiro é aquele que se entrega e não solta a mão. Está lá em 1 João 2,18. Saíram dos nossos, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse claro que não são dos nossos. Aquele que tem a experiência de saber que Deus está cuidando dele, nunca solta a sua mão. Aquele que sabe que Deus é o seu Senhor e Salvador, confia nele. Não temer. Lembre das palavras de Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E de todos aqueles que meu Pai me deu, nenhum se perderá, a não ser Judas, o filho da perdição. Em outro lugar, Jesus diz: meu Pai, que é maior do que eu, me deu, e ninguém os arrebatará da minha mão. Esta é a certeza mais profunda que uma pessoa que entregou a vida a Jesus Cristo tem. Há uma mão que não solta o seu berço. Há alguém que cuida. Há alguém que não deixa em momento nenhum. Deus nunca abandonou um filho seu. Deus nunca deixou alguém desamparado. Às vezes, a barra é difícil. Às vezes, o sapato aperta. Às vezes, nós pensamos que não vai dar. Mas Ele continua a dizer: não tenha medo. Eu estou com você. O que fazer? Não temer. Esta companhia de Deus, esta certeza de que Ele pegou pela mão e de que Ele está cuidando, cada dia, na convivência com Ele, é fortalecida pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um fio desencapado dando choque nas pessoas. O Espírito Santo é Deus conosco.
é Deus no nosso coração, cada dia fortalecendo as nossas convicções, cada dia nos exortando à dependência, cada dia dizendo: o Pai cuida de você, confie nele. Por quê? O que fazer? Terceira e última pergunta: o que acontecerá? Pegou pela mão, segura pela mão, o que vai acontecer? Versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. E agora? Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei. Permitam mais uma particularidade. A língua hebraica tem duas maneiras de expressar o pronome eu. Ani, eu. Anoki, eu. Um eu enfático. É a junção de ani com ki. Eu aqui, ó, olhem para mim, eu. É a forma de colocar toda a ênfase no sujeito. E nas 3 declarações de Deus, no versículo 10, aparece Anoki. Eu mesmo fortalecerei. Eu mesmo ajudarei. Eu mesmo segurarei. Não vou mandar nenhum anjo, não vou mandar nenhum santo, não vou mandar nenhum preposto. Eu mesmo. Ou seja, não é um cuidado secundário ou terciário. É de minha parte. Eu vou segurar. Eu vou cuidar. Então, não se anda sozinho. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer, o que acontecerá é esta constante companhia de Deus. A companhia que não vai faltar. Lembramos das palavras de Jesus no Novo Testamento. É hora dele separar-se da igreja, dele voltar para os céus. Então é hora de dizer tchau, até a próxima, um dia eu volto. Não, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu a companhia que não falta. Ele prometeu que acompanharia a sua igreja até o fim dos séculos. Algumas pessoas hoje pensam em igreja especificamente pelo ângulo sociológico. Quando tive aquele problema no ano passado com um grupo homossexual, então alguém me perguntou: eles vão organizar uma igreja de gays? Eu disse: pode organizar. Pode organizar uma igreja do que quiser. Pode dar o nome de igreja. Pode dar o nome que quiser. Mas igreja, teologicamente. Igreja na sua essência. Igreja nos seus fundamentos. Só existe uma. Daqueles salvos por Jesus Cristo, regenerados e transformados pelo Espírito Santo. É muito fácil alugar um salão, uma quitanda que fechou, e colocar lá um nome exótico. Auto-intitular-se de pastor, ou de bispo, ou de apóstolo, ou do que quiser. Mas a igreja, segundo o foco de Deus, não é a batista, a presbiteriana, a assembleia ou luterana, mas a igreja de Deus, o povo de Deus, é uma experiência teológica. É ter uma experiência da entrada de Jesus Cristo na sua vida. De uma transformação efetuada pelo Espírito Santo, que redimensiona a vida, muda os hábitos, dá segurança e dá certeza. Igreja é, acima de tudo, um grupo de pessoas que provou a graça de Deus em Jesus Cristo, foi tocada pelo Espírito Santo, sabe que é acompanhada por Deus e sabe que nunca está sozinho. Um prédio com o nome de igreja, com um grupo de pessoas lá dentro, pode estar longe do conceito bíblico de igreja, porque, biblicamente, igreja é um grupo de pessoas que teve encontro com Deus, rendeu-se a Ele, aceitou o seu domínio, submeteu-se a Ele e sabe que por onde quer que vá, estará com Ele. O primeiro homem a colocar os pés na lua foi um diácono batista. E quando o módulo lá estava, ele leu o primeiro livro lido na lua, a Bíblia, e fez a leitura do Salmo 8. Que é o homem para que te lembre dele. Quão admirável é o Senhor. Mas mesmo lá, fora da terra, ali estava a igreja.
ali estava um servo de Deus, ali estava um filho de Deus, ali o Espírito Santo estava presente. Não importa onde você vá, não importa onde você esteja. Como diz o autor do Salmo 139, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu for ao mundo dos mortos, tu estás aí. Se eu fugir para o Oriente ou para o Ocidente, lá tu estás também. E em vez de ficar apavorado, ele diz, isso é maravilhoso demais para mim. Esta onisciência de Deus e a onipresença de Deus, que para aquele que não quer nada com Deus pode ser terrificante, para aquele que confia é uma segurança. Não importa onde eu vá, eu sei que Ele estará comigo. Isso quer dizer, então, que eu não vou ter dificuldade nenhuma? Não, vai ter a dessa. Talvez mais do que se não tiver nenhum compromisso com Ele. Porque isso é óbvio, não se chuta cachorro morto. Por que é que Satanás vai se preocupar com quem é dele? Mas talvez a situação piore. Mas o autor deste trecho de Isaías diz no versículo 12, 11 e 12, todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ou seja, deixa que eu defendo. Não vá trocar tapa, eu cuido. E aí no versículo 12, ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Ele vindica os seus. Ele defende os seus. Ele dá a vitória plena aos seus. Não se trata de esmagar e triturar desafetos, mas é que a vitória é certa. Andar com Cristo é ter certeza de vitória. Quero me acompanhar a Romanos no capítulo 8. Em Romanos no capítulo 8, eu leio do versículo 33 até o 39. Tenha paciência, escute o texto. Romanos 8, 33 a 39. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Agora o canto de vitória. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que acontecerá? O que acontecerá é que seremos cuidados, nunca seremos deixados, seremos protegidos e seremos vencedores. Vamos ao final. Por incrível que pareça, os pais podem esquecer dos filhos e podem deixar até de amar filho. Eu me lembro do pai de um terrorista japonês que veio a público dizer que renegava o filho, que não o considerava mais como filho. Me lembro de um indivíduo acusado de estupro de criança que a mãe veio a público dizer que o renegava, que se envergonhava dele. Isso pode acontecer com o pai e com o filho. Eu li, no início deste ano, abandonar um bebê recém-nascido numa rua de São Paulo. Isso pode acontecer. Mas lemos no Salmo 27, versículo 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Depois, eu leio em Isaías. Voltemos ao livro de Isaías. Agora, Isaías 49, 15.
Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Um dia desses, um pai deslumbrado estava dizendo para mim que ia tatuar o nome do filho no corpo. E vejam o que este pai deslumbrado que é Deus diz em Isaías 49:16. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, onde não pode deixar de ver nunca. É esse o pai que não abandona, que não solta o berço. Abra sua vida para Deus. Creia em Jesus Cristo. Partilhe a sua vida com Ele. Deixe Jesus entrar na sua vida. Ele vai caminhar com você para sempre. E esta é a promessa. E é o último texto que eu leio e com que encerro a mensagem. O que Ele promete fazer a quem abre as portas da vida para Ele. Em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É o Deus que não arromba a porta, que não força a porta, mas que bate. E quando a porta é aberta, ele entra. E ele promete amizade, cearei com ele. Comer com alguém, é daqui que vem a palavra companheiro, comer pão com alguém. Ele se torna companheiro para sempre. É esta mensagem que eu lhe trago nesta noite. Deus, o Pai que nunca solta o berço, quer ser o seu amigo. Ele quer entrar na sua vida e quer cuidar de você. Ele quer gravar o seu nome nas mãos dele. Ele quer lhe dar paz. Ele diz, não temas, não temas e não temas. Ele quer entrar na sua vida. Está enamorado de você e quer a sua companhia. E eu convido nesta noite a responder a este amor, a abandonar-se a esta mão que nunca solta o berço. Quem aceita esta mão na sua mão tem segurança para todo sempre. E você pode ter isto a partir de hoje. Nós vamos cantar o hino 33 do nosso inário. Deus cuidará de ti. Queiram colocar-se em pé e vamos